A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube digitando O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador na Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos continuar estudando as religiões não cristãs, hoje como o taoísmo, confucionismo, shintoísmo. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail O Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem incessante, e sim que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o taoísmo, zoroastrismo, confucionismo e outras doutrinas que antecederam o cristianismo. A palavra taoísmo ou daoísmo é geralmente empregada para traduzir dois termos chineses distintos: doajão, que se refere aos ensinamentos ou à religião de Dao, e Doajia, que se refere à escola de Dao, uma linha de pensamento filosófico chinês. Nós estamos estudando todas as religiões que antecederam o cristianismo, né? Vamos falar aqui durante a semana, no programa, sobre a importância dessas tradições religiosas, porque tudo estava sob a orientação de Deus e também de Jesus. Segundo a tradição, o taoísmo, Tao, que significa caminho, teve origem nas ideias do mestre chinês Lao Tse, ou velho mestre. Lao Tse tem as suas mensagens belíssimas, é só vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar muitas frases e mensagens sábias, né, desse grande mestre chinês. Nascido em 550 a 604 a.C., contemporâneo de Confúcio, que é outro sábio chinês, queria desenvolver uma doutrina chamada confucionismo. Lao Tse pregava a necessidade de bondade no coração humano como condição de felicidade. Então observe, esses vultos luminares que antecederam a vinda de Jesus estavam preparando os povos em diferentes localidades para a aceitação do Cristo mais tarde. A Bíblia do taoísmo, o Tao Te Ching,
que prega a existência de 3 caminhos. A letra A, o Tao como caminho da realidade íntima, refere-se ao Criador, de onde brota a vida e ao qual toda a vida retorna. B, o Tao como caminho do universo, da norma, do ritmo, da natureza, enfim. E C, o Tao como caminho da vida humana. No contexto taoísta, Tao pode ser entendido como caminho inserido no espaço-tempo de vida, isto é, o local ou a ordem em que as coisas acontecem. Pode referir-se também ao mundo real em que a história humana se desenvolve. Lembrando a todos que essas religiões eram reencarnacionistas. Algumas ainda existem. Daí ser algumas vezes nomeado como o Grande Tao. Nesse aspecto teria talvez o sentido da existência humana com as conotações morais que lhe são peculiares. Portanto, o taoísmo é um sistema filosófico de crenças politeístas em que se procura unir elementos místicos do culto dos antepassados com os rituais do exorcismo, a alquimia. Entretanto, antes de Lao Tse, outros missionários enviados ao planeta por Jesus lançaram as bases da organização religiosa da civilização chinesa. Então, lançado por Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre, e entre aqueles povos já ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história não vos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos posteriores. Forri refere-se no seu I Ching, os grandes sábios que antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e de mais avançada metafísica. Então observe a inteligência desses personagens que antecederam a vinda do Cristo, mas que estavam ali falando do bem, do amor incondicional. Em seguida, esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre, envia-lhe a palavra de Confúcio ou Kong Fu Tse, 5 séculos antes da vinda de Jesus, preparando os caminhos do Evangelho no mundo tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e também da filosofia. Então sempre a Terra foi blindada com esses gênios para auxiliar os demais homens. Como um dos porta-vozes de Jesus, desenvolveu uma filosofia religiosa avançada e superior, preparando o caminho do Senhor que 6 séculos depois iria trazer o seu evangelho a toda a humanidade. À medida que o taoísmo se espalhou pela população da China, seus ensinamentos se misturaram a algumas crenças pré-existentes, como a teoria dos cinco elementos, que é a alquimia, e o culto aos ancestrais. Os seus sacerdotes trabalhavam com feitiços, poções, com finalidade de obterem maior longevidade. Então, eles praticavam também o ocultismo. Algumas ideias taoístas foram também absorvidas pelo confucionismo e pelo budismo. Muitas práticas da antiga medicina tradicional chinesa foram enraizadas no pensamento taoísta. A medicina da China, moderna, assim como as artes marciais chinesas, se fundamentam em conceitos taoístas como Tao, o Qi e o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Portanto, além de ensinar o povo chinês daquela época, também acabaram influenciando outras doutrinas religiosas que mais tarde também penetraram todo o território chinês. Máximas morais e orientação do Imperador Amarelo ou
Huangdi. Trata-se dos 5 imperadores chineses, reis lendários, sábios e moralmente perfeitos que teriam governado a China. O imperador amarelo teria reinado de 2698 a.C. a 2599 a.C. É considerado o ancestral de todos os chineses da etnia Han. Conta as tradições que desde criança Huangdi era muito perspicaz, dotado de uma inteligência fora do comum e capaz de estabelecer raciocínios avançados sobre mais variados temas. Durante o seu reinado, Huangdi interessou-se especialmente pela saúde, pela condição humana, questionando os seus médicos sobre a medicina que era praticada. Então, ele sempre questionava a medicina da época. Livro de aforismos místicos, Dao de Jin, Tao de Xing, cuja escrita é atribuída a Lao Tse, ou Lao Tse, famoso, como nós já falamos agora há pouco, comumente traduzido pelo nome de O Livro do Caminho e da Sua Virtude. É um dos escritos chineses mais antigos e conhecido. A tradição que o levou ao escrito cerca de 600 anos antes de Cristo por um sábio que viveu na dinastia Zhou, Lao Tse. É um livro de provérbios relacionados ao Tao, que acabou servindo de obra inspiradora para diversas religiões e filosofias, em especial o taoísmo, o budismo ou o Shan, suas versões japonesa para o Zen budismo. O Zen budismo já foi fundada lá no Japão, né? Como nós vamos estudar outras doutrinas também, como a igreja messiânica, que também teve a sua origem no Japão. Eu, por exemplo, já tomei muito jorei, ou jorei, que é uma oração que eles fazem, voltando-se sempre para o local de onde nasce o sol. Eles têm uma cultura milenar, né? E é muito bom estudar as outras doutrinas religiosas. Então, a doutrina espírita não se prende apenas a nosso conhecimento da doutrina propriamente dita. Incentiva os seus profitentes a buscar conhecimentos e entender o que os outros pensam acerca de Deus, da humanidade, da sociedade, enfim, das suas filosofias de vida. Trabalhos do maior filósofo chinês Zhuangzi, Zhuangzi, literalmente denominado Mestre Zhuang, que viveu no século IV a.C. Ele era da cidade de Meng, no estado de Song, hoje Shanqiu. A sua filosofia influenciou o desenvolvimento do budismo Shan, chinês, e do budismo Zen, japonês. Antigo I Ching, ou o livro das mudanças ou das mutações, que é tido como uma fonte extra do taoísmo, assim como de práticas de divinação da China antiga. O I Ching é um texto clássico chinês composto de várias camadas que foram superpostas ao longo dos tempos. É um dos mais antigos e um dos únicos textos chineses que chegaram até os nossos dias. Xing, significando clássico, foi o nome dado por Confúcio à sua edição. Antes de Confúcio, era chamado apenas de I, que tem origem no ideograma e é traduzido de muitas formas. No século XX, ficou conhecido no Ocidente como mudança ou mutação. O I Ching pode ser compreendido e estudado como um oráculo ou como um livro de sabedoria. Na própria China, é alvo de estudos diferenciados, realizados por religiosos, eruditos e praticantes da filosofia de vida taoísta. O taoísmo tem significados diferentes no Ocidente. Pode ser entendido como uma escola de pensamento filosófico chinês, fundamentada nos textos de Tao Te Ching, atribuídos a Lao Tse, e nos escritos de Zhuangzi. É aceito como um movimento religioso chinês que tem sua origem nos ensinos de Zhang Daoling no final da dinastia Han, encontrando em seitas como Xiangyi, ou ortodoxa, e Quanzhen, ou realidade completa, visto como manifestação de tradição religiosa chinesa, mas de caráter popular, em que se integram elementos do taoísmo, do confucionismo e do budismo. O taoísmo é de natureza politeísta, daí as igrejas taoístas
possuírem panteões de divindades, incluindo Lao Tzu, Zhang Daoling, o Imperador Amarelo, o Imperador Jade, Lei Gong, o Deus do Trovão e outros. As duas maiores igrejas taoístas da atualidade pertencem à seita Zhengi, evoluída de uma seita fundada por Zhang Daoling, e o taoísmo Quanzhen, fundado por Wang Shaoguang. Confucionismo é um sistema filosófico chinês de natureza moral e religiosa criada por Kung Fu Tzu, Confúcio, e que tem por base os princípios ensinados por Lao Tse. Entre as preocupações do confucionismo estão a moral, a política, a educação e a religião. São conhecidas pelos chineses como Junchayo, ensinamentos dos sábios. O confucionismo se tornaria a doutrina oficial do Império Chinês durante a dinastia Han, séculos 3 a.C. até século 3 depois de Cristo. Vários seguidores dessa doutrina moral deram continuidade aos ensinamentos de Confúcio após esse período. Dong Zhuangzi, por exemplo, fez uma reforma no confucionismo, fundamentando-se na teoria cosmológica dos 5 elementos. O pensamento taoístico ensina que existem na natureza 5 elementos, os quais se interagem e se relacionam, sendo necessários à manutenção da vida: metal, madeira, terra, água e fogo. Tais elementos não devem ser vistos apenas como representações materiais, mas como símbolos e metáforas. A interação desses 5 elementos é feita por meio de 2 ciclos, da produção e do controle. Wang Chong utilizou-se de um ceticismo lógico para criticar as crenças infundadas e os mitos religiosos. Mengzi, Mêncio ou Mâncio, e Shungzi desenvolveram e expandiram o confucionismo na sociedade chinesa, ensinando a doutrina dentro de uma perspectiva mais naturalista. Essa renovação doutrinária foi denominada de neoconfucionismo. Mêncio, em particular, acreditava na importância da educação para modificar a natureza humana, que se transvia em função dos conflitos e das necessidades impostas pela vida. Acreditava que, a despeito do ser humano possuir instintos naturais comuns aos animais, como o de preservação, a inteligência educada poderia conduzir o ser humano ao bem. Shunzi, ao contrário, via na natureza perversa do homem uma herança ancestral dos instintos de preservação dos animais. Entretanto, entendia que no interior do homem há uma inteligência capaz de articular meios pelos quais se poderia evitar a manifestação da natureza instintiva. O confucionismo foi uma filosofia moral de profundo impacto na estrutura social e cotidiana da sociedade existente na antiguidade. O valor ao estudo, à disciplina, à ordem, à consciência política e ao trabalho são lemas que o confucionismo implantou na mentalidade chinesa. A história da China remonta a épocas remotíssimas no seu passado multimilionário, e esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação dos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que do céu envolve todos os corações que latejam na terra. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar de fascinante beleza das suas tradições e dos ensinos. A civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. A doutrina de Confúcio foi dirigida à razão humana, rejeitando o misticismo e as prerrogativas dos poderes sobrenaturais. Segundo os historiadores, por se ocupar com o homem e com as coisas humanas, Confúcio ficou conhecido como o Sócrates chinês, preparando o solo da China, no começo da era cristã, para a penetração do budismo, que iria introduzir novos conhecimentos aos que foram ensinados pelos missionários chineses.
De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé, do budismo. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O nirvana, examinando em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não-ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza, visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Shintoísmo. Religião surgida no Japão, oriunda de prática anímica ancestral miscigenada com o totemismo. A palavra Shinto, via dos deuses ou caminho divino, utilizada no século VI depois de Cristo, substituiu o termo búdico Butsudo, caminho de Buda. O shintoísmo tem sua base no culto dos mortos, chamados de kami. Os kami são espíritos divinizados que adquiriram poderes sobrenaturais após a morte. Circulam entre os encarnados, participando de suas alegrias e de suas dores, vigiando-lhes a conduta. Os historiadores informam que o shintoísmo é uma religião que não comporta um código moral ou um decálogo propriamente dito, porque os seus seguidores consideram o povo japonês uma raça divina, daí não existir a necessidade de um código moral. O shintoísmo prescreve, na veneração dos seus mortos, os deveres religiosos de purificar o coração por meio do arrependimento das ofensas praticadas contra os espíritos e o de tornar puro o corpo pela higiene física. No início da era cristã, chega ao Japão o confucionismo, trazido da China. Sua influência, limitada aos círculos cultos, alcança o século XVII. O livro de lendas confucianas, denominado Os 24 Modelos de Piedade Filial, exerceu forte influência na educação japonesa, por retratarem uma moral familiar e conservadora, compatíveis com as tradições shintoístas, as quais, por sua vez, têm como princípios o amor à família e o respeito aos ancestrais. Com a introdução do budismo no Japão, feita por coreanos, surgiram divergências entre os shintoístas e os budistas, tais como o shintoísmo admite vários deuses, o budismo, em sua origem, não admite qualquer deus. O shintoísmo prega a sobrevivência definitiva, sem reencarnação dos espíritos dos mortos, não existindo para os mortos punição ou recompensa, independentemente da vida que aqui levaram. O budismo prega a transmigração das almas, reencarnação, até que estas se purifiquem e atinjam o nirvana. Somente a partir desse estágio é que a reencarnação não mais ocorre. Sim, em conformidade com a doutrina espírita, o espírita não precisa mais reencarnar quando ele se torna um espírito puro. Aí, no caso do budismo, é quando ele chega ao estágio do nirvana, o qual é importante estudar as outras doutrinas, o que eles pensam. Mas nós vamos estudar aqui, meus queridos irmãos, sobre o catolicismo romano, ortodoxo, sobre as igrejas evangélicas, sobre o islamismo, enfim, todas as religiões que vocês imaginarem, tá? Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração. Frio no tempo do frio. Quando está frio no tempo do frio, para mim, é como se estivesse agradável. Porque para o meu ser adequado à existência das coisas, o natural é o agradável, só por ser natural. Aceito as dificuldades da vida, porque são o destino. Como aceito o frio excessivo, no alto do inverno calmamente, sem me queixar, como quem meramente aceita e encontra uma alegria no fato de aceitar. No fato sublimemente científico e difícil de aceitar, o natural inevitável.
Alberto Caeiro, um dos nomes adotados pelo poeta português Fernando Pessoa, assina o poema que nos convida a reflexões profundas. Aceitar o inevitável. Aceitar o que é natural que aconteça sem reclamações, sem surpresas, sem demasiado sofrimento. Sim, sem demasiado sofrer, pois a resiliência não nos impede de passar pelas dores e mesmo de sofrê-las. A capacidade de se adaptar às mudanças nos fala em aceitação, ainda em entendimento. Para que estou passando por isso? Sentir frio no alto do inverno é inevitável. De forma alguma devemos negar que está frio. Essa negação seria um mecanismo psicológico perigoso. No entanto, há uma diferença entre sentir o frio e revoltar-se contra ele, fazendo dele o assunto de todos os momentos, tornando-o o mal dos dias. Não nos encontramos no inverno? No inverno não deve fazer frio. Portanto, aí está o frio. Essa é a linha de raciocínio do poeta que podemos usar para uma vida de mais resignação. Na resignação, não deixamos de buscar nos aquecer, de buscar a roupa quente, o cobertor ou até mesmo o calor do fogo. Simplesmente deixamos de permitir que o frio congele nossa alegria de viver. Trazendo esse cenário para uma visão mais ampla de mundo, dos dias que vivemos, e mesmo de nós, espíritos em evolução, podemos dizer que ainda vivemos o inverno. São dias de lutas, são dias de sacrifício, de baixas temperaturas, que por vezes quase nos impedem de sair de casa. Ainda vivemos o inverno em nosso mundo. Não nos revoltemos, então, com o vento gélido que sopra do próximo em nossa direção em muitas manhãs. Ele ainda vive em regiões polares, no íntimo da sua alma. Não nos queixemos das dificuldades de andarmos na neve, na pista escorregadia. Adaptemo-nos. Saibamos, todavia, que o inverno é apenas uma estação. Aprendemos na escola desde cedo qual a estação seguinte. Pois bem, ela chegará. Dependendo de como estivermos vivendo os dias, podemos até estar conseguindo enxergar as primeiras flores desabrocharem logo adiante. Dependendo de como somos, é bem possível que alguns de nós tenhamos aprendido certos truques para aguentar firme nos tempos invernais, mantendo-os sempre com ares de recomeço. Faz frio no tempo do frio aqui no planeta. Dentro de nós já pode estar diferente. Aliás, dizem por aí que a próxima estação será belíssima e quem se mantiver firme para ver as flores dirá que valeu a pena toda a caminhada. Sigamos juntos neste final de inverno do mundo e tempo de mudanças tão grandes, sem desânimo. Valerá a pena esperar. Haveremos de sorrir muito quando a primavera encher de flores os corações. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados irmãos em Cristo, a cólera é comparável a uma implosão mental de consequências imprevisíveis. Quando te sintas sob a ameaça de semelhante flagelo, antes de falar ou escrever, usa o método conhecido de permanecer em silêncio contando até 100. Contato com a natureza, a prece, às vezes desabafar com um amigo, porque não vale a pena. Esses ressentimentos só destroem as nossas vísceras. Vamos praticar as boas ações conosco mesmo. Quando Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, estava dizendo para que nós também nos amemos. Então é preciso que eu me ame para amar o próximo. Muita paz e Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. É um novo tema, né, Pedrosa? É um novo modelo de aprendizado para todos nós, estudar todas as religiões que antecederam a era cristã, e nós estamos aí para aprender sobre tudo isso.
Muito bom o estudo de hoje, te agradeço essa oportunidade. Estaremos dispostos a outras oportunidades de estudo, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.